Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vanessa Paiva e hoje a gente vai falar sobre ação de guarda. Mas antes, eu quero saber, já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal para sua advocacia prática, para te ajudar, você que está iniciando, você que tem alguma dúvida específica, a gente está aqui para te ajudar. Então, por favor, e se gostar dessa aula, me ajuda dando um feedback, deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você gostaria de ver aqui no canal. Essa aula, inclusive, é patrocinada por uma aqui das inscritas no canal, que deixou em um outro vídeo a sugestão de fazer um vídeo sobre ação de guarda. Então, aqui deixo esse vídeo agora em homenagem a essa inscrita. Muito obrigada por esse feedback. Vamos lá, pessoal. Falando em ação de guarda, sempre que a gente tem aí um litígio, e aí eu vou falar do litígio, mas vou falar também do consensual, que é o melhor dos mundos, mas sempre que há um litígio envolvendo o menor, é algo muito sensível. Então, quem quer atuar na área da família, a minha indicação: tenha sensibilidade para lidar com o cliente e tenha sensibilidade de não expor esse menor, tá? Por que eu falo isso? Muitas vezes o advogado, e eu já vi advogado que manda aquele adolescente que tem 12 anos e já entende perfeitamente da situação, manda ir no escritório fazer cartinha de próprio punho contra a mãe ou contra o pai. Advogados, tenham ética, mas antes de ética, tenham aí humanidade, trabalham com humanidade. Você está lidando com a área mais sensível do ser humano, que é a família dele. Então, saiba que tudo que você fizer vai atingir uma criança, vai atingir um adolescente, um pai, uma mãe. E pensando nesse assunto, que eu quero trazer essa ação para vocês. Eu sou uma advogada humanista. Tenho a minha experiência pessoal e tenho uma experiência muito vasta profissional nesse sentido. Quando eu atendo um cliente, quando eu atendo uma cliente que está com um problema de relacionamento com o pai, com a mãe do filho e precisa regulamentar essa situação, eu sempre proponho a forma consensual. O que é essa forma consensual? A gente nunca vai resolver um problema de guarda na esfera extrajudicial, a não ser que os pais vão tocando a vida assim, ok? Não precisa aí da intervenção do Estado nessa relação, o que é o ideal, venhamos e convenhamos, mas não é assim que as relações humanas se dão, principalmente quando tem um término, né? Todo término gera ressentimento, todo término gera uma mágoa, muitas vezes só um quis terminar, o outro não, só que todo mundo se esquece que no meio desse pandemônio todo que é inserido na vida dessas pessoas, tem algumas vidas ali que não tem nada a ver com isso, que são justamente os mais afetados. Estou falando das crianças. Então, eu busco sempre trazer aquele cliente com choque de realidade. Então, se a cliente chega para mim e fala assim: eu quero a guarda unilateral, não quero compartilhada. E elas chegam assim, porque elas não têm o conhecimento técnico. E elas nem precisam ter, não é obrigação delas. A obrigação é minha, que sou advogada, passar para elas o que acontece na verdade no judiciário. Porque lei é uma coisa, realidade, prática é outra, né? Treino é treino, jogo é jogo. Seria lindo se todo mundo cumprisse o que está ali na lei, o que está no título judicial, mas não é assim que funciona. Então, o que eu trabalho com essa cliente antes mesmo de saber se a gente vai ingressar ou não com uma ação? Todos os riscos que o filho dela, todos os riscos que a filha dela estará correndo a partir do momento que se instalar um litígio entre pai e mãe na disputa pela guarda da criança. Sempre quando a gente fala em disputa, é algo que é disputa mesmo. É só para enaltecer muitas vezes o ego de um ou o ego de outro, para ferir um ou para ferir outro. Só que a criança não é instrumento de vingança. Então eu procuro deixar bem claro: olha, se a gente chegar em um consenso, você e o pai da criança, eu posso ali entrar em contato com o pai daquela criança e, se for consensual, posso ser sozinha a advogada dos dois, o que gera uma economia muito grande. E posso entrar em contato com o advogado do pai da criança e posso propor um acordo, guarda compartilhada, direito de convivência. Então a gente já regulamenta como que vai ser dado esse direito de convivência ao genitor que não morar com o menor. Levamos isso para homologação do juiz, o MP é intimado. Certamente, se atender aí ao melhor interesse do menor,
haverá ali um parecer favorável do MP e a homologação posterior do juiz. Pronto, formalizamos. Acabou. Esse é o melhor dos mundos. Agora, e se houver um litígio? E é aí que eu quero chegar com vocês. Pessoal, se houver um litígio, é necessário, muitas vezes, a intervenção do Estado, ou seja, um terceiro que vai dizer assim: olha, você vai ficar com o seu filho de sexta-feira, a partir das 18 horas, até o domingo, devolvendo às 19 horas para aquela pessoa que vai estar com a guarda. Ou vai estar com a responsabilidade de morar com aquela criança. Isso não é bacana, porque até chegar a essa situação, é necessário um envolvimento de estudo multidisciplinar. O que é esse estudo multidisciplinar? É quando o juiz nomeia para entender melhor, né? Porque disputa é algo complicado. Um quer, o outro quer. O que o juiz faz? Nomeia ali um psicólogo do judiciário, um assistente social do judiciário, e com esse contexto, ele consegue fazer um estudo multidisciplinar, analisando aquela família. Então todo mundo da família é analisado, irmão, pai, mãe, a criança, né? Assistente social vai na casa da pessoa, e com esses laudos elaborados, aí sim o juiz consegue tomar uma decisão. Antes disso, dificilmente ele vai tomar uma decisão. Ele vai dar ali a guarda provisória para um, a guarda provisória para outro, porque a criança precisa ter alguém responsável por ela, claro que sim. Então, eu deixo bem claro isso para a minha cliente. Eu falo, olha, você vai ter que levar o seu filho até o fórum. Lá vai ter um psicólogo que não é tão querido como aquele psicólogo que a gente paga, né? É aquele psicólogo que, rápido, nananã, ele é bem objetivo, ele não tá nem aí, gente, eu vou falar com sinceridade. Se vai entrar num campo que a criança não está preparada para que um estranho adentre. A gente sabe que psicólogo tem todo um trabalho, a construção de um trabalho, até que chegue ali no aprofundamento da ferida. O psicólogo do judiciário não é assim, e trago verdades para vocês. Não é assim. É bem diferente. Então, eu passo isso para minha cliente. Gente, isso é trabalhar com transparência, tá? E aí, eu falo para ela, olha, quem vai perder é a criança. Agora, se o pai tá querendo a guarda unilateral, não tem jeito, não consegue chegar num consenso, o que eu falo é, tem como você levantar a bandeira branca? Tem como você baixar a guarda? Não, não tem, porque com ele não tem. Aí, atrito dos pais. E é aí, nesse momento em que o litígio ele se instala. E eu vou dizer outra coisa para vocês que é muito verdade em ação de guarda. Gente, a guarda unilateral, ela tem que ser a regra. E a exceção, a guarda compartilhada, ela tem que ser a regra. E a exceção, a guarda unilateral. O que é essa exceção? Gente, aqui, o artigo 1583, ele traz pra gente que a guarda será unilateral ou compartilhada. E, inclusive, o parágrafo 2º diz que a guarda ela só não será compartilhada quando um dos genitores não estiverem aptos para exercer o poder familiar, e um dos atributos do poder familiar é a guarda, ou quando um dos genitores abrir mão. Chegar e falar, eu não quero a guarda, eu trabalho muito, eu moro fora, então eu prefiro que fique com ela, ou eu prefiro que fique com ele, ok. Fora essas duas possibilidades, não existe, ou não deveria existir, a possibilidade de não atribuir guarda compartilhada. Deu para entender até aqui? Tá, agora que a gente chegou aqui no termo guarda compartilhada, o que é a guarda compartilhada? Bom, guarda compartilhada é quando eu tenho um conjunto de direitos, deveres, obrigações sobre aquele menor. Só que esse compartilhamento é dividido entre pai e mãe, que podem optar algumas escolhas na vida do menor. Ou seja, a escola que ele vai estudar, né? Os cursos extracurriculares que esse menor vai fazer balé ou vai fazer judô? Vai fazer inglês ou vai fazer espanhol? Então, são pequenas tomadas de decisões que influenciam na vida desse menor. Com relação à saúde, com relação à segurança, com relação até à cultura dessa criança. Essa criança vai fazer intercâmbio? Vamos planejar isso, então? Decisões que influem na vida desse menor.
Tudo que for tomado em conjunto, pai e mãe, é óbvio que atende melhor o interesse da criança. Por isso, em 2008 foi criada uma lei que modificou o Código Civil lá de 2002 e 6 anos depois tivemos mais uma lei para definir qual que era o termo guarda compartilhada. Para que os tribunais passassem a aderir melhor, nós temos inclusive a recomendação 25 de 2016 do CNJ, que recomenda aos juízes das varas da família que apliquem a guarda compartilhada como regra e, em últimos casos, a guarda unilateral. Só que, como eu disse que eu quero trazer verdades aqui para vocês, isso não é observado. Quando o juiz percebe que os pais, eles têm ali aquele mínimo de conflito já, não conseguem se entender o que os juízes fazem, e aí vocês podem buscar que a jurisprudência é vasta. Eles não aplicam a guarda compartilhada. Por quê? Porque eles entendem que, se os genitores têm conflito, é melhor um só tomar a decisão. Por quê? Porque eles não conseguem se comunicar para tomar a decisão em conjunto. Mas ainda assim, seria melhor, ao meu ver, e de muitos doutrinadores que eu sigo, graças a Deus eu tenho essa linha e eu tenho muitos bons doutrinadores para seguir, ao meu ver, ainda assim, a guarda compartilhada atende ao melhor requisito daquele menor. Por quê? Porque quando você dá a guarda para um só, então eu estou falando da guarda unilateral, você atribui muito mais poderes concentrados a um só. E quem quer a guarda unilateral não está pensando no menor, está pensando em si mesmo. E quando essa pessoa que já está pensando em si mesmo tem uma centralização de poderes sobre ela, ela usa do jeito que quer. E é aí que começam os conflitos. E aí nós começamos a ter conflitos, por quê? Porque ele toma a decisão sozinho, então normalmente ele não faz para beneficiar o menor. Gente, eu tô falando de situações em que extremo. Tem briga, tem muita briga, e ninguém tá mais pensando naquela criança. Então, ele já não tá mais colocando na escola que vai beneficiar o menor. Ele tá colocando na escola que melhor atende o interesse dele. Que tem o horário dele, que vai dar comida ali pra criança, já que pra não ter que nem que pegar a criança e dar comida. Você tá entendendo? São pequenas coisas que poderiam ser modificadas. Então, quando você que é advogado, tiver que pedir atribuição de guarda, regulamentação de guarda, tente sempre, porque se eu aqui desse lado falar para minha cliente, vamos para a guarda compartilhada, e o advogado do outro lado fizer a mesma coisa, isso facilita muito o nosso trabalho. E além disso, o que eu acho que é mais importante, a gente consegue entregar um bom resultado para os nossos clientes e a gente consegue privilegiar uma criança. O que eu não abro mão. Eu jamais vou tentar fazer algo por dinheiro nenhum no mundo que vá prejudicar uma criança, certo? Bom, falando em ação de guarda, então, vocês já viram que a minha opção é sempre para a guarda compartilhada. A guarda unilateral, ela tem que ser assim, a exceção da exceção da exceção. Eu quero falar com vocês sobre os pedidos na guarda compartilhada. E aí, eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu tenho um modelo de ação que eu disponibilizo no meu curso de prática, na prática, em Direito de Família, tá? Aqui, pera lá. Que eu vou trazer para vocês como que pode funcionar esse direito de convivência e logo em seguida a gente vai para os pedidos, tá? Olha só, aqui um modelinho de ação que eu disponibilizo para os meus alunos lá. Nesse modelo, eu coloco um exemplo, tá? De como pode ser distribuído aqui. Esse direito de convivência. O direito de convivência, gente, o que que é? Aquele que não reside com o menor, porque o menor ele tem que ter um guardião que vai residir com ele, que vai cuidar dele no dia a dia e tudo mais. Aquele que não reside com o menor tem o direito de convivência e o dever de prestar alimentos, tá bom? Não reside com o menor, direito de convivência e dever de prestar alimentos. Esse direito de convivência, ele tem que ser muito, muito, muito bem definido, para que não sobre aí nenhuma arestas para ter que aparar depois, tá? Por quê? Porque as pessoas não cumprem o que está determinado. Então, a gente já coloca assim, ó. Olha só que bacana. Desde já, aqui a gente já coloca do direito de convivência, porque a gente vai definir como que vai ser essa convivência. Desde já requer a implementação do regime de convivência entre a requerida e o menor. Aí aqui a gente coloca que ela poderá visitar o menor em finais de semana alternados, sendo estes os que se referem à primeira e à terceira semana de cada mês. Por que eu coloco assim?
porque aí não fica nenhuma dúvida se aquele pai, por exemplo, não foi ver o filho, tá 2 semanas, 3 semanas, já esqueceu até quando que ele tem que pegar. Ele tem que pegar na primeira e na terceira semana do mês, certo? Retira na escola, entrega às 18 horas do domingo, na casa do genitor que reside com a criança, ou também retira na escola e devolve na escola, o que é o melhor dos mundos, quando há algum atrito entre os genitores, tá? No que diz respeito às férias escolares, gente, em julho o menor passará a primeira quinzena com e a segunda quinzena com. Pronto, é perfeito isso. Agora, nas férias de dezembro e janeiro, eu sempre costumo falar o seguinte para as minhas clientes. Vamos definir melhor, porque muitas vezes, dezembro, a criança fecha o ano letivo dela lá em novembro. Tirou boas notas, mãe, dia 4 de dezembro eu tô já de férias. Que bom! Então, o correto é que do dia 4 até o dia 23, mais ou menos, essa criança tem esse período dividido para poder aproveitar as férias com o pai, com a mãe, eventualmente com os avós, que é muito saudável para a criança, com os tios, vai viajar um pouquinho com um, com o outro. Então, você já divida de uma forma melhor, mais bem específica, a depender de quando essa criança entra em férias, tá? Então, você pode deixar algo mais aberto, que a partir do dia em que a criança tiver férias, os dias serão divididos igualmente. Aí, por que eu falei até dia 23 de dezembro? Porque datas festivas, e é o nosso próximo tópico aqui, entra aqui nessa divisão. No que tange ao Natal e Ano Novo, em ano par o menor passará a data festiva com, aí em ano ímpar com outro, tal. Aqui eu coloco que a festividade do Natal compreende nos dias 24 e 25 de dezembro, então, por isso que eu disse que até o dia 23. Dia 20, o Ano Novo, dia 31 e dia 1, tá? Sendo certo que o menor será entregue em sua residência até às 18 horas do final de cada data ajustada, nada mais justo. Então, se ele tá passando ali o Natal e é o período já que ele tem que ficar com o pai, ele já fica, não tem problema. Agora, se é um período que tem que voltar para a mãe, aí ele volta na casa da mãe até as 18 horas, tá? Mas isso daí você pode negociar também com a mãe, não tem problema nenhum. Tem genitor que prefere assim, ó, eu quero passar só o Natal, porque todo ano novo, por exemplo, um DJ tá trabalhando no ano novo, né? Tá ali. Então, ano novo ele não pode passar com o filho. Por quê? Porque ele tá trabalhando. Já deixa isso clarinho, bem acertado. Aniversário do menor, aniversário de cada genitor, dia das mães, dia dos pais. Tudo isso são datas festivas que tem que constar. E mais do que isso, né? Dia das crianças, Páscoa. Deixe constar bem bonitinho, faça uma tabelinha para que não haja nenhum tipo de erro no momento de você até pedir o cumprimento desse título judicial, que vai se transformar a sua petição, tá? Dos pedidos, gente, eu acho importante destacar aqui, ó, justiça gratuita se você pedir, intimação do MP, claro, guarda provisória, né, porque enquanto estão brigando, tem que ter a guarda provisória definida já. Citação da outra parte, mais do que isso, olha só, a gente já tem aqui, ó, mesmo se não apresentar defesa, não incorre em revelia, porque não é direito disponível, tá bom? Realização do estudo psicológico e social do caso, pela equipe interdisciplinar desse juízo. Por que você pede isso? Porque tem litígio, de alguma forma. Porque se não tiver, não precisa passar por isso. Você concorda comigo? Procedência do pedido, tal. Condenação em custas e honorários, tá? Sendo que não tem um valor da causa, porque não tem ali um valor econômico para ser atribuído, tá bom? E o interesse ou não na audiência de conciliação. Deu para entender? Bom, pessoal, então é isso, né? Vocês viram aí um modelinho do que você tem que pedir. Faça super bem elaborado, tá bom? Faça com todos os detalhes. Eu peco muito na riqueza dos detalhes, tá? Faça bem elaborado, deixe bem claro para o seu cliente, para sua cliente, quais são os benefícios, os malefícios de ingressar no judiciário querendo a intervenção do Poder Judiciário na relação. E mais do que isso, tente sempre compor pela guarda compartilhada, certo? Gostou desse vídeo? Então, deixa aqui seu comentário, curta esse vídeo. Beijo grande. Qualquer coisa você também consegue me encontrar no meu Instagram, @van_andres. Beijo grande e até a próxima.